Por que eu incluí este assunto no tema Milagres de Jesus? Porque você vai perceber como este milagre que acontece na vida desse personagem chamado Nicodemos, e nós conhecemos muito a história dele, mas talvez poucas vezes tenhamos parado para entender exatamente o que aconteceu naquela noite que ele conversou com Jesus, a profundidade daquela conversa. Mas o mais importante não é isso, é o que essa conversa tem a ver conosco. Eu sempre reforço esse tópico quando estudamos. O que é que isso tem a ver comigo, Mauro Braga? O que tem a ver com você? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que esse assunto pode me ajudar amanhã para resolver algum problema? O que eu tiro para mim disso aqui? Por isso que eu incluí. Porque realmente vocês vão ver que coisa impressionante como aqui Jesus, Deus, lidando com o ser humano. De certa maneira, Nicodemos representa cada um de nós, em algum aspecto. As dúvidas que nós como seres humanos temos, os questionamentos que nós fazemos com Deus, a nossa visão da religião está bem presente aqui. E como Deus se comporta diante disso e como o ser humano às vezes é duro para compreender e para entender. Isso está tudo aqui no contexto, muito claro. E nós vamos, nesses poucos minutos, tirarmos essas lições para a nossa vida na experiência com esse homem aqui chamado Nicodemos. Então vamos lá, João capítulo 3, eu vou lendo aqui alguns versos e vou parando para nós podermos aproveitar cada lição. Verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, preste atenção aqui, um dos principais dos judeus. Para aqui. Se você não entender esse primeiro verso e o contexto dele, você vai ter dificuldade de entender o resto. Este verso, ele tem uma série de informações que dão a dimensão do contexto, do que vai acontecer. Então diz aqui que um fariseu, se eu não souber exatamente o que era um fariseu, eu vou ter dificuldade de entender a conversa de Jesus com ele. Por que Jesus vai usar alguns termos? Porque Jesus está falando com um fariseu. Bom, e quem era um fariseu? Ou o que era ser fariseu no tempo de Jesus? Fariseu era uma classe muito especial dentro do povo judeu. Características dos fariseus, ou o que é que fazia com que eles fossem distinguidos como fariseus ou chamados de fariseus? Algumas características importantes. Primeira, os fariseus eram profundos conhecedores das escrituras do Velho Testamento. Era uma característica do fariseu. Era os poucos que tinham acesso aos rolos, porque o Velho Testamento, naquele tempo, não existia papel, caneta, imprensa, livro, não tinha nada disso. Como é que eles escreviam no tempo de Jesus? Rolos de papiro, de pergaminho, eles eram enrolados e aquilo se escrevia com pena. Eles escreviam em rolos, então eles enrolavam aquilo, então o Velho Testamento era todo feito de rolos. Então poucos detinham os originais. Esses que detinham levavam para a sinagoga e chegavam no culto, eles liam trechos do Velho Testamento lá da frente e as pessoas ficavam ouvindo. Apenas os fariseus tinham esse conhecimento do Velho Testamento. E uma característica deles, eles decoravam com muita facilidade os versos. Então, grande parte dos fariseus tinha na mente o Velho Testamento decorado. Olha que coisa interessante. Eles eram eruditos em Velho Testamento, eram especialistas, por isso, muito respeitados dentro da nação. Eram considerados pessoas cultas, influentes na nação por este conhecimento. Não necessariamente ricos, mas acabavam se tornando pela influência que eles tinham, como um político. O político, por ser político, não é necessariamente uma pessoa rica, mas eles acabam se tornando pessoas ricas pela influência que eles exercem. Já nem falo de outros aspectos, só influência. O fariseu, ele era uma pessoa que tinha destaque na sociedade, por isso. Então, preste atenção, Jesus vai falar com alguém que era profundo conhecedor das Escrituras, este é o ponto. Ele não está falando com qualquer um, está falando com alguém que está preparado. Só que não para por aí, porque na sequência o verso diz que Nicodemos era um dos principais entre os fariseus. Ele não era somente um fariseu.
Ele era entre os principais. Outra característica do fariseu que eu pulei. Os fariseus eram membros do Sinédrio romano. O que era o Sinédrio? Alguém sabe o que era o Sinédrio? Era o tribunal dos romanos. Eles eram membros do Sinédrio, os fariseus. Quando a Bíblia diz que Nicodemos era um dos principais, o que é que ela está dizendo para nós? Vamos imaginar que o Poder Judiciário em São Paulo hoje. Então, se alguém ouvir dizer assim que um juiz, bom, juiz já é pertencente ao Poder Judiciário, só pelo fato de ser juiz. Se disser que é um dos principais, já estamos falando de um desembargador ou um ministro do Supremo Tribunal Federal. Este era Nicodemos. Perceberam com quem Jesus vai falar? Então você imagina nos dias de hoje, um ministro do Supremo Tribunal Federal, quem sabe o presidente do Supremo Tribunal Federal é que vai ter esse encontro com Jesus. Um homem influente, importante, culto, conhecedor das Escrituras. Quem era Jesus? Para ele, para Nicodemos, quem era? Filho de um carpinteiro da Galileia. Esse era Jesus para Nicodemos. Filho de um carpinteiro. Por que Nicodemos teve interesse de falar com Jesus? Tendo ele a posição que ele ocupava. O verso 2 vai responder. Verso 2. Preste atenção, eu vou frisar algumas palavras importantes. Este, referindo-se a Nicodemos, foi ter, vou frisar, de noite com Jesus. E disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Para aqui. Aqui está revelado o motivo pelo qual este homem influente quis conversar com Jesus. Que motivo era esse? Por causa dos milagres que Jesus vinha fazendo. Os milagres estavam tomando uma proporção muito grande, estavam sendo divulgados. Se falava muito dos milagres do filho do carpinteiro. E de repente, alguém que era cego passou a enxergar, cego de nascença, paralíticos andando, e aquilo não dá para você segurar notícias como essas. Elas começam a se espalhar, até que surge a notícia de que Jesus ressuscitava pessoas. Nicodemos, sendo um homem importante e influente, ele resolveu conhecer esse Jesus de quem o povo falava. Por quê, hein? O que preocupava Nicodemos? O que vocês acham? Nicodemos era um líder. Como fariseu, ele também tinha uma liderança de caráter religioso. De repente começa a chegar alguém que começa a ameaçar a liderança, o poder estabelecido. Vocês conseguem compreender? O crescimento de Jesus, a maneira como o povo o seguia, ameaçava a liderança política e religiosa. Ele ficou preocupado. Quem é este que o povo está aclamando, está querendo carregar nos ombros? Daqui a pouco vão querer colocá-lo como um rei aqui. Começou a preocupar. A ascensão de Jesus começou a preocupar Nicodemos. Aqui diz que ele marcou um encontro. Que horário? Eu frisei. De noite. Nos dias de hoje, esse verso nós leríamos sem nenhuma ressalva, sem sublinhar. Por que eu sublinhei esse verso no tempo de Jesus? Porque no tempo de Jesus, onde não havia iluminação, não havia os recursos que nós temos hoje, era muito perigoso andar à noite. À noite, no tempo de Jesus, só andavam os ladrões e as prostitutas. Ninguém se arriscava a andar de noite. Veio o pôr do sol, escureceu, todo mundo se recolhia. Era assim no tempo de Cristo. Era muito perigoso. Não era como hoje, que a gente anda tranquilo aqui em São Paulo à noite, com toda a segurança. Né? Não é como hoje, que a gente tem essa segurança para andar, né? Gostoso sair a pé assim na Avenida Paulista, 1h, né? Com relógio, corrente. Não era, no tempo de Jesus era perigoso. Então, quando diz que Nicodemos marcou de noite com Jesus, se não era normal e se era arriscado, por que ele marcou de noite? Por quê? Para não ser um homem influente, um homem poderoso, influente. Como é que as pessoas iam interpretar ele marcando um encontro com um simples carpinteiro para conversar? Isso ia pegar mal para ele. Como é que ele ia explicar isso? Então marcou de noite,
para ninguém saber, ele foi escondido, a curiosidade dele de falar com Jesus, mas ele não queria ser visto. Será que tem gente vindo à igreja escondido, com vergonha dos amigos? Será que tem gente que não fala na faculdade que vem à igreja, com vergonha de assumir que vai falar com Jesus? Fecha parênteses, é só um parênteses, para a gente pensar. Nicodemos tinha vergonha, ele não queria admitir, sendo influente, que iria falar com Jesus Cristo, aquele de quem o povo falava. E aí, ele começa a conversa, como ele era uma pessoa acostumada a mandar, acostumado a conduzir, ele inicia a conversa conduzindo o assunto com Jesus e imaginando que o tempo todo ele ia falar e Jesus ia ouvir. Então ele dispara a falar, né? Ele já começa dizendo assim: Rabi, sabemos que és mestre. O que significa a expressão Rabi do hebraico? O que quer dizer Rabi? Mestre. Só que tem um detalhe: Rabi era um título. Quando Nicodemos se dirige a Jesus e aplica o título, tem uma coisa aqui meio subreptícia, meio embutida, que é o seguinte: Nicodemos de cara já coloca a sua superioridade. Vou dar um exemplo para você entender. Eu sou advogado. Quem me confere o título de advogado? Quem pode me dar esse título? O dono da padaria ali do meu prédio pode me dar esse título de advogado? O presidente da república pode me dar esse título? Não pode. Quem pode me dar o título de advogado? A Ordem dos Advogados, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. É a única entidade que pode me conferir esse título com validade e reconhecimento legal. Quando Nicodemos chega e chama Jesus de Rabi, ele está dizendo: eu tenho autoridade para lhe conferir esse título, porque eu sou maior do que você. Percebe? Ele está conferindo um título, porque Rabi era um título. Então ele começa a conversa se colocando numa posição de superioridade em relação a Jesus, ou seja, diminuindo Jesus Cristo e mostrando que ele era ali o importante dos dois, na opinião dele. Ele era a pessoa mais importante, na opinião dele. Sabemos que és mestre. E aí, ele já revela a característica da sua religião, que é uma característica atualíssima. Está até os nossos dias. Por isso eu disse aqui que eu tiro para mim. Será que tem alguém aqui que tem esse tipo de religião de Nicodemos? O que ele diz? Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ele afirmou isso? Porque se você não viesse de Deus, não faria os milagres que tu fazes. O que é que fazia com que Nicodemos enxergasse em Jesus, o Filho de Deus? Os milagres, os sinais. Será que tem gente hoje que tem esse tipo de religião? O ver para crer. Se eu não vejo o milagre, eu não creio. O Deus que eu só sigo se eu receber uma bênção, se eu levar vantagem. Então tem gente que é assim, não procura a igreja por aquilo que ela prega, não. Procura igrejas, ou religião, ou uma seita, ou uma filosofia, pelas vantagens que ele pode tirar. Então se eu vou num determinado lugar, pedir alguma coisa, e eu recebo a resposta, não importa se aquele lugar prega coisas erradas, importa que eu recebi a bênção ali, e ali só pode ser de Deus. E assim as pessoas estão se envolvendo com várias seitas, com espiritualidades. Vem mais uma novela da Globo aí. Vocês já perceberam o que vem nessa novela, né? Espiritismo puro. Por quê? Porque há filosofias que dão de imediato para as pessoas o que elas buscam. Então o sujeito entra numa igreja qualquer, nunca viu. Chega lá, quer fazer uma oração porque está com uma dor na perna ou na cabeça. O pastor fala: fica em pé que eu vou orar por você. Passa a dor de cabeça, aqui só pode ser de Deus. Mas a Bíblia diz claramente, Apocalipse 16, 14, os demônios também fazem milagres. O que eu quero dizer com isso? Milagre não é um sinal seguro da atuação de Deus. Não é um sinal seguro. Por quê? Porque os demônios também fazem milagres. E Nicodemos apresenta para Jesus e diz: eu creio que você vem de Deus. Desculpe, ele não disse que ele era o Filho de Deus. Ele não falou isso. Eu creio que o Senhor vem de Deus por uma única razão: pelos milagres que tu fazes. Religião do ver para crer. Mas Jesus ensina um outro tipo de religião. Ele vai ensinar para Nicodemos. Qual é o tipo de religião que Jesus ensina? É diferente. Verso 4.
Verso 3, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Frase complicada para Nicodemos entender. Mas tem alguns aspectos. A filosofia de Nicodemos era ver para... E Jesus está ensinando que a verdadeira religião é crer para ver. Não pode ver o reino de Deus. Amigo, a verdadeira religião é crer em Deus para ver as bênçãos. Deus não é um Deus com quem se faça negócio. Então tem gente que é assim, eu vou doar X por mês para obter uma bênção. Então chega lá numa igreja, o pastor fala assim, deixa aqui a chave do seu carro, deixa o seu carro, a sua casa, sua conta bancária, a pessoa vai lá e deixa. Porque você vai ser abençoado, você vai receber um salário, vai receber a cura, a pessoa vai lá e deixa. Está fazendo negócio com Deus, está comprando a bênção. E aí se sente na posição de cobrar, porque eu estou pagando. Como é que diz a mulher lá na televisão? Eu estou pagando. Então, como eu estou pagando, eu tenho direito à bênção. Percebem? Com Deus não funciona assim. Não se compra a bênção de Deus. Dízimo é uma coisa sagrada, é uma coisa. Essa exploração financeira que se vê por aí, isso é outra. Isso não vem de Deus, não procede de Deus. Ninguém compra a bênção. E como é que se prega por aí? Você tem que dar para Deus, doa, faça a sua oferta, para você poder ser abençoado. Isso é comprar, isso é negócio. Deus não é uma bolsa de valores onde eu invisto. Esse mês eu vou investir em Deus. Então vou aplicar 10 mil reais numa bolsa chamada Jesus Cristo, para ver se no final do mês eu consigo os dividendos e faço um bom negócio. Isso não é religião. Mas era a filosofia do tempo de Nicodemos, e Jesus precisa consertar isso, porque é a filosofia do mundo até hoje. As pessoas olham para Deus e pensam, que vantagem eu levo em seguir Jesus se Ele não curar minha doença? Se Ele não me der um emprego? Se Ele não me der dinheiro? Que vantagem eu levo? Então as pessoas querem levar vantagem na relação com Deus. Não buscam o Deus para ter uma mudança de caráter, uma reforma interior, cura espiritual, não. Buscam Deus para obter vantagem. Enquanto está ganhando, continua. A hora que começa a perder, para. Porque não quer esse Deus. Desculpe, eu vou fazer um parênteses aqui, mas eu me lembrei de uma piada que me contaram aí uns dias atrás, que eu ri, se aplica. Piada, é uma coisa engraçada, mas tem a ver com isso. Diz que um sujeito que mora em Lisboa, português, estava numa máquina dessas de Coca-Cola, com fichinha. Então, a pessoa vendo, ele foi lá, botou a fichinha, saiu a latinha de Coca-Cola. Aí ele achou interessante aquilo, pegou mais uma fichinha no bolso, botou, saiu outra lata de Coca-Cola. E ele foi pegando fichinha do bolso e foi botando e ia caindo lata. Aí chegou, o sujeito que está parado na fila, está esperando a vez dele, está cheio de lata no chão e o português botando fichinha, né? Aí falou para o português, escuta, mas você não vai parar? Não? Ah, não, enquanto eu estiver ganhando, eu não paro. Tem gente fazendo assim com Deus, enquanto eu estiver ganhando, eu sigo esse Deus. Percebe que debaixo da brincadeira tem um fundo de verdade? Enquanto eu estiver ganhando, enquanto eu estiver levando vantagem nessa relação, me interessa essa igreja. Eu já ouvi gente dizendo assim, olha, eu não vou naquela igreja lá porque naquela igreja não tem milagre. Eu já ouvi. Já me perguntaram, Mauro, na sua igreja tem milagre? Eu digo, todos os dias. Só que a gente não fica explorando o milagre. Explorando para fazer com que as pessoas venham para Jesus por um motivo errado. A gente prega a palavra, eu quero que as pessoas venham para Jesus porque entendam quais são os princípios. Quais os princípios? E Jesus está dizendo para Nicodemos, Jesus interrompeu, né? Estava aquela rasgação de seda, Nicodemos, porque tu és mestre, não sei o quê. Jesus interrompeu, falou, Nicodemos, vamos fazer o seguinte, vamos logo ao que interessa. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha a resposta de Nicodemos para Jesus, um homem culto, inteligente, conhecedor das Escrituras. Mas veja se não é retrato do ser humano. Verso 4, resposta de Nicodemos.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Eu já li esse verso aqui mais de 500 vezes, e eu confesso para vocês que eu fico me perguntando, eu fico na dúvida. Porque eu não sei se Nicodemos está sendo sincero e entendeu mesmo que a pessoa para nascer de novo teria que voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Eu não sei se era isso mesmo que ele estava pensando, ou não sei se ele está com ironia para cima de Jesus. Eu tenho dúvida. Para mim ele está sendo irônico. Fingiu que não entendeu e criticou o ensinamento de Jesus, dizendo: escuta, que religião é essa que você prega? Alguém vai entrar de novo na barriga da mãe para nascer de novo? Está ironizando, porque ele era muito culto e ele era capaz de entender o que Jesus estava falando. Eu prefiro ir na segunda hipótese, que ele está de ironia. Só que Jesus não está para brincadeira, e Jesus vai reafirmar, acrescentando mais um ingrediente, verso 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar. Você percebe alguma diferença entre o verso 3 e o verso 5? Olha o final dos dois versos. No 3, Jesus falou: não pode ver o reino de Deus. No 5, ele diz: não pode entrar. Jesus mudou de opinião? Afinal de contas, quem não nascer de novo não pode ver ou não pode entrar? O que vocês acham? Os dois. O que Jesus fez foi uma sequência. Eu estou vendo aquela porta ali na frente, estou vendo. Para eu passar por ela, antes eu tinha que vê-la. Nicodemos diz que antes de eu entrar no céu, eu tenho que ver alguma coisa. Antes. E aí tem uma coisa muito interessante que eu li alguns dias atrás, e tudo que eu leio, às vezes eu estou lendo uma coisa e a minha cabeça eu já fico pensando, vou dar uma outra aplicação para isso aqui. Eu tento tirar a aplicação de tudo que eu leio. E eu estava lendo sobre uma pessoa que estava tendo dificuldade de tirar o visto para viajar, para entrar na Espanha. É um dos países mais difíceis de se entrar na Europa, é a Espanha. É uma dificuldade entrar lá. Eles são muito rigorosos e eles gostam de devolver brasileiro. Você chega lá, paga a passagem, chega lá e eles te mandam de volta. É um país que está tendo problema com isso. Talvez o país mais rigoroso da Europa para se entrar. Então eles são rigorosos no visto. E acontece o seguinte: goste você ou não, aceite você ou não, se você chegar lá e a autoridade alfandegária disser que não aceita a sua entrada, você tem que voltar e fim de papo. Porque é a autoridade de outro país. E é o país que decide se você entra ou não. Deu para você entender isso? Você não pode fazer nada. Porque quem decide se você vai entrar ou não é o país. Se decide se quer te receber ou não. Os critérios são deles. E eu me pus a pensar: vamos chegar um dia em que nós vamos ter visto para entrar no céu. Quem decide se você vai entrar ou não são as leis e as regras desse país chamado céu. Quer você concorde ou não com elas. O que Jesus está ensinando para Nicodemos é que se ele não tirar o visto, ele não vai entrar. O que precisa para tirar o visto? Nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos pode ficar de brincadeira, de ironia, e Jesus reafirmou: Nicodemos, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai entrar. Se você não tiver o visto, você não vai entrar. Porque quem define as regras desse país chamado céu é Deus, não somos nós. Nós não podemos dizer qual o critério. Quem estabelece é Deus. E Jesus deu para ele o critério. Ele concorde ou não, esse é o ponto. E aí Nicodemos viu que Jesus não estava brincando e começou a ter dificuldade de compreender a profundidade, porque ele entendeu o que Jesus estava falando, mas ele não conseguia alcançar a profundidade. E aí aquele que estava até este momento conduzindo a conversa, sem perceber, começa a ser conduzido por Jesus. Jesus começa a tomar conta da conversa. Olha só, verso 6. Jesus continua falando, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos entendeu isso aqui? O que vocês acham? Era muito profundo para ele entender. Porque Jesus está falando de nascer de novo. E aqui ele começa a explicar o que é esse nascer de novo. Ele está dizendo, porque alguém poderia pensar assim:
Nascer de novo é você voltar numa outra suposta vida, vou usar uma palavra aqui, você reencarnar e vir numa outra suposta vida. Alguém podia pensar isso, não poderia? Nascer de novo. Alguém podia pensar isso. Então alguém podia dizer, está vendo? Jesus está dizendo que você, para entrar no reino de Deus, precisa ter outras vidas, reencarnar, ir purificando o seu espírito, até você atingir um estágio que você tem direito a entrar no céu. Estaria Jesus ensinando isso? Não poderia, porque isso vai contra todas as escrituras e os outros ensinamentos de Jesus. Não pode ser isso. Segundo, Jesus mais adiante vai dizer o que é o carimbo lá no visto para o céu. Ele vai explicar no verso 14, 15 e 16. Ele vai explicar. Mas já aqui, ele está explicando que esse nascimento, ele não é carnal, você pode voltar em quantas vidas você quiser, supostas vidas, se isso existisse. Isso é uma grande mentira. Mas se isso existisse, você poderia voltar quantas vidas você quisesse, porque ele diz, quem nascido da carne é carne, você volta à carne, você volta com a natureza do pecado, porque o pecado está na carne. Então você pode voltar quantas vezes você quiser, que você não vai evoluir espiritualmente, porque você continua sendo carne, e o homem não se liberta da natureza do pecado por si mesmo. Você pode voltar 500 vidas, você vai voltar com o mesmo problema. Hoje a gente pode provar isso? Como é que eu provo que essa tese é furada de que você poderia evoluir? É simples. Hoje o mundo, com essas sequências de mortes, se houvesse essa evolução espiritual através das reencarnações, o mundo teria que estar muito melhor. Está muito melhor o mundo? Está melhor? Está melhorzinho? Está bom? Está regular? O que a senhora falou aqui? Está horrível. Está péssimo. Viu como essa tese é furada? Porque quem vem da carne é carne. Você vai voltar em carne humana, com a natureza do pecado. Não tem evolução espiritual. Aí Jesus dá a chave. Mas quem é nascido do Espírito é... O que ele está ensinando? Esse novo nascimento não é numa outra suposta vida que não existe. É aqui na mesma vida, no mesmo corpo. Porque esse renascimento não é carnal, ele é espiritual. É isso que ele está ensinando para Nicodemos. Está ensinando para Nicodemos que o conceito que ele tem de salvação é totalmente deturpado. O ter que fazer alguma coisa para se salvar, o acreditar no milagre para aceitar que Jesus vem de Deus. E Jesus está mostrando que esse conceito é furado. E isso vale só para Nicodemos? Vale para qualquer um que estiver aqui essa noite e tenha esse conceito de salvação. Qualquer um que tiver esse conceito, Jesus está esta noite conversando com cada um de nós, está mostrando, não pense assim, porque isso é errado. Aí Nicodemos está ouvindo Jesus, e está acontecendo uma coisa aqui, é que, por mais que Nicodemos seja um homem inteligente, ele começa a perceber que ele está despreparado para conversar com Jesus. Com todo o conhecimento que ele tem do Velho Testamento, e inegavelmente ele tem e tinha, porque ele é um fariseu, com toda a cultura que ele tinha, com todo o poder, ele percebe que ele está despreparado para conversar com Jesus. Jesus fala com muita autoridade e conhecimento sobre matéria espiritual, e Nicodemos começa a perceber que ele não tem condições. O que eu tiro de lição para a minha vida? Eu tiro de lição que, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando estudamos, temos a palavra de Deus firme na nossa mente, estudada mesmo, analisada, quando nós nos convertermos e temos a plena convicção, sabemos sustentar a nossa religião. Por que você é um adventista, Mauro? Você tem tempo para ouvir? Então senta aí, você vai ficar ouvindo 2 semanas para eu te explicar por que eu sou adventista, porque eu vou justificar a minha convicção, eu sei dizer por que eu sou. Quando você fala com essa autoridade que vem de Deus, com conhecimento, seja quem for que esteja do seu lado, vai se sentir incapaz de conversar com você sobre matéria espiritual. Essa pessoa vai desviar a conversa para assuntos do mundo, para a ciência, vai levar para o outro lado, vai tentar te desmoralizar com cultura. Pode ter certeza. Porque se ficar no campo espiritual, vai perder. Então vai tentar te desmoralizar. Vai tentar mostrar que ele é mais culto. Ele tem que sair daqui.
E o que Jesus está mostrando para Nicodemos é que, por mais preparado que ele fosse, ele jamais falaria com a autoridade que Jesus fala sobre questões espirituais. E quando qualquer um de nós usa a palavra de Deus, ela sai da nossa boca com poder e autoridade. E vai deixar qualquer um despreparado. A verdade tem uma força danada. Seja quem for. E Nicodemos está começando a perceber que ele não vai conseguir. Nesse campo aqui ele não vai. Só que Jesus, percebendo o que está acontecendo, entendendo a mente de Nicodemos, olha o que ele diz: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Por que Jesus falou isso aqui, hein? Não te maravilhes, não te admires, não fique assustado de eu te falar que é necessário você nascer de novo para entrar no reino do céu. Porque esse não era o conceito de Nicodemos. Para entrar no reino do céu, o conceito religioso dele era outro. Jesus falou: não fica admirado. Mas Nicodemos, se você não nascer de novo, em outras palavras, se você não tiver um nascimento espiritual, se você não se regenerar, se você não passar por uma limpeza espiritual, se você não nascer de novo da água, batismo, e do Espírito, conversão, você não vai entrar no reino dos céus com todo o conhecimento que você tem do Velho Testamento. Com todo o conhecimento que você tem. E aí, ele disse: não te maravilhes. Por quê? Porque Nicodemos, naquele momento em que Jesus fala que é necessário haver um novo nascimento aqui, nessa vida, nesse corpo, isso realmente Nicodemos não tem como entender, e nem eu, e nem você. Você é capaz de explicar como é que Deus faz a conversão no coração de uma pessoa? Você é capaz de explicar? Não, porque isso é um milagre. A conversão é um milagre. E milagres não se explicam. Não dá para explicar. Como é que um dependente químico acaba largando as drogas através do relacionamento com Jesus? Como é que um ex-alcoólatra não bebe mais? Como é que um viciado em pornografia abandona a pornografia? Não tem explicação. Só Jesus faz esse milagre. É um novo nascimento. E aí, Jesus percebe no olhar de Nicodemos aquela angústia de como é que isso pode acontecer. E aí no verso 8, Jesus vai dar uma explicação maravilhosa. Ele fala para Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse para Nicodemos: você sabe onde é que o vento nasce? Alguém aqui sabe onde o vento nasce? Você sabe de onde ele veio e nem para onde o vento vai? Sabe onde é que ele se esconde, onde que ele dorme? Alguém sabe onde dorme o vento? É isso que Jesus está falando para ele. Você não sabe, mas você ouve a sua voz, que o vento tem um ruído. Você só consegue ouvir a voz, mas você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Jesus disse assim: assim é aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, é um mistério, você não sabe como. Como Deus fez? Você só consegue ver os efeitos. Do vento você só vê os efeitos. Por quê? Ele balança as folhas das árvores e as folhas caem no chão. Os efeitos você pode ver do vento. Mas de onde ele vem e para onde ele vai, você não sabe. Jesus está dizendo: como Deus opera a conversão, você não sabe. Você só vê os efeitos na vida da pessoa convertida. Os efeitos você vai ver. Ele bebia, não bebe mais. Ele era promíscuo, não é mais. Os efeitos, mas como Jesus fez isso, ele está explicando para Nicodemos: é de onde o vento nasce e onde ele morre. Não vou explicar para você, Nicodemos. Isso é um milagre. Você tem que aceitar pela fé. Isso é um mistério de Deus. Ele não precisa explicar como ele faz. Verso 9. Nicodemos aqui, ele já está completamente inferiorizado na conversa, completamente perdido, completamente sem condições, e ele pergunta: como pode ser isso? Como é que isso acontece? Percebem? O ser humano questionando Deus, o ser humano perguntando por quê, eu só acredito se me mostrar, se me provar. O ser humano quer provas, e há momentos que Deus diz assim: não, você tem que aceitar pela fé, mas eu só aceito se me provar. Você vai ter que aceitar pela fé. É pela fé. Deus não tem que dar satisfações nem provar nada para que você creia nele. Ele não precisa provar nada. Você crê se você quiser. Verso 10. Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos está ali, chegou todo pomposo, superioridade, e Jesus falou: Nicodemos, eu estou te falando ainda de coisas terrestres aqui, nascer de novo, regeneração, você não consegue entender. Como é que nós vamos conversar sobre como Deus faz milagres, coisas celestiais? Como é que você vai conseguir alcançar isto? Não vai entrar na sua mente, você não tem entendimento para isso. É como você pegar para uma criança de 5 anos e você querer ensinar álgebra para ela. Se uma criança de 5 anos se perguntar como é que é uma equação matemática, o que você vai responder para uma criança de 5 anos? No devido tempo você vai saber. Nós queremos perguntar álgebra espiritual para Deus e Ele responde: no devido tempo você vai saber. Só que o ser humano não aceita isso. Achamos que temos inteligência suficiente para entender tudo. E Deus tem paciência conosco, hein? E Jesus continuou conversando com Nicodemos e dando atenção para ele. Olha que paciência. Verso 13, agora Jesus vai se apresentar. É como se ele tirasse a identidade do bolso. Jesus não fala assim, né? Nós é que fazemos, né? O ser humano como é que faz? O ser humano fala assim: você sabe com quem você está falando? Jesus não faz assim. Mas aqui ele vai puxar a identidade para Nicodemos. Verso 13, ele diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim, agora Jesus vai para o terreno de Nicodemos, para aquilo que Nicodemos sabe, aquilo que ele é capaz de compreender. Ele não era um conhecedor do Velho Testamento? Jesus vai mostrar para ele que também conhece o Velho Testamento com muito maior profundidade. Vai citar aquilo que Nicodemos consegue entender. Então ele vai lá para o Velho Testamento e diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Citou o exemplo que Nicodemos sabia como fariseu e todo judeu conhecia. O que aconteceu no deserto? No arraial do povo de Deus. O povo era picado por serpentes, a picada era mortal, o povo morria. E o povo estava sendo trazido de onde? Da escravidão lá do Egito, e estava morrendo no meio do caminho. Moisés, desesperado, foi para Deus e falou: Senhor, se o Senhor não acudir aqui, esse povo não vai chegar lá na terra prometida, vai ficar pelo caminho, está morrendo. A picada da serpente simbolizava o quê? O pecado. Então Deus deu para Moisés o remédio: você vai fazer o seguinte, você pega uma serpente de ouro, pendura numa madeira, leva no lugar mais alto do monte, todo aquele que for picado tem que olhar para a serpente. Se olhar para ela, vai ser curado. O homem racional entende isso? O homem racional vai dizer assim: espera aí, Senhor, eu estou morrendo aqui e o Senhor vem com superstição? Mas o que Deus queria ensinar para o povo? Que a salvação é pela fé. Aquele que estava sendo levantado ali simbolizava Jesus, que um dia seria levantado na cruz. Então, a picada do pecado, você só conserta, só cura, se eu olhar para a cruz e acreditar que ele vai morrer no meu lugar. Então, a salvação é pela fé. É isso que Jesus estava ensinando, como se ensina no jardim de infância, para crianças. Olha e vai ser curado. Alguns discutiam e não olhavam, morriam. Os que começaram a olhar se salvavam, porque é pela fé. E Jesus repetiu para Nicodemos, que entendeu muito bem, e disse: assim como a serpente foi erguida, importa que o Filho do homem seja levantado. Nicodemos sabia a quem Jesus estava se referindo. Quem seria levantado na cruz? O Messias. Jesus está se apresentando para Nicodemos como sendo quem? O Messias, que ele tanto esperava. E Jesus está dizendo: você está diante dele. Eu serei levantado assim como a serpente foi no deserto. Nicodemos só tinha 2 posições ali. 2, não tem 3. Quais são as 2 posições diante dessa revelação? Aceitar ou não, crer ou não. Só tinha essas 2 opções: acreditar no que Jesus estava falando ou não acreditar. O que vocês acharam que ele optou? Em não acreditar. Ele não acreditou.
Ele saiu dali e não tomou nenhuma decisão naquele dia. A cabeça dele ficou muito bagunçada. Ele nunca mais foi o mesmo homem, aquelas palavras não saíam mais da mente dele. Ele ficou com um baita de um problema na vida dele, porque o Espírito Santo não dava sossego para ele. Ele ficava com uma dúvida: e se aquele filho do carpinteiro for mesmo quem ele disse é? Aí eu estou frito. Tem gente vivendo assim. Se aquilo que aquele cara está pregando lá na frente for verdade, eu estou frito. Não está não. Se você veio aqui, é porque o Espírito Santo está falando no seu ouvido. Não está não. Enquanto você ouvir a voz do Espírito Santo, mas você pode sair daqui, só tem duas opções: acreditar no que nós estamos pregando ou não. É a mesma situação de Nicodemos. E Nicodemos duvidou, mas nunca mais conseguiu ser o mesmo. Eu vou terminar esse estudo lendo agora o verso 16, que eu não preciso ler, né? Esse verso aqui a gente não precisa ler. Nós temos que ser que nem os fariseus, temos que decorar alguns versos. Esse aqui tem que estar na sua mente, tem que estar na minha. João 3,16 talvez seja o verso mais conhecido de toda a Bíblia, porque é um resumo do Evangelho. O que diz João 3,16? Essa pérola que Jesus disse para Nicodemos, que resumiu o Evangelho. O que ele disse? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, que coisa legal. Eu anotei isso aqui, porque isso aqui para mim é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Muitos consideram este aqui o maior verso da Bíblia. E eu li isso aqui, pastor, anotei, porque eu achei isso aqui uma coisa... O maior verso da Bíblia, sabe por quê? Se você pegar cada palavra desse verso, preste atenção. Por quê? Primeira palavra desse verso. Por quê? A maior resposta que o homem pode ter de Deus. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior número de pessoas, de tal maneira, a maior graduação, que deu o maior ato. Seu Filho unigênito, a maior dádiva. Para quê? A maior oportunidade. Todo aquele, a maior abrangência. Que nele, o maior atrativo. Crê, a maior simplicidade. Não pereça, a maior promessa. Mas, a maior diferença. Tenha a maior certeza. A vida eterna, a maior posse. Este é o maior verso da Bíblia. Eu trago isso dentro da minha Bíblia, porque isso aqui para mim é uma dessas pérolas que o Espírito Santo coloca na mente de algum homem e dá de presente para nós. Como é que terminou essa história, hein? Por que eu incluí esse tema dentre os milagres de Jesus? Eu disse aqui que Nicodemos naquela noite... Não é que ele não acreditou, não é que ele não creu, não. Ele não manifestou, não tomou uma decisão, ele não resolveu nascer de novo, não decidiu nada. Passam-se vários anos, 3 anos durante o ministério de Jesus, e você não ouve mais falar de Nicodemos na Bíblia. Sumiu esse personagem. Pode procurar. Vasculhe as páginas, você não acha mais Nicodemos. Desaparece. Ele volta a aparecer numa oportunidade. Quando? No momento em que Jesus está sendo crucificado, aparece Nicodemos. Você se lembra quando é que ele foi ter com Jesus? Que horário? À noite. Já estudamos aqui por quê, e eu imagino ali um costume local. Ele deve, para não ter sido reconhecido também, deve ter saído com o rosto coberto com um capuz. Para esconder o rosto, uma capa, né? Um capuz. Só que quando Jesus estava sendo crucificado, estava agonizando, e a notícia se espalhou, chegou no ouvido de Nicodemos, eu acho que ele estava lá, no meio de uma sessão do tribunal, e alguém disse, sabe aquele Jesus? Está sendo crucificado. Eu imagino que a caneta caiu da mão de Nicodemos, uma caneta Bic, caiu da mão dele, e ele deve ter ficado branco, e ele lembrou, assim como a serpente foi erguida no deserto, importa que o Filho do Homem... O que você acha que ele pensou? Era ele. Ficou até arrepiado. Era ele e eu estava errado. Aí sabe o que acontece? Você ouve o relato de que Nicodemos saiu
E ele vai pedindo licença para a multidão e vai se aproximando da cruz. Você acha que ele está com algum capuz na cabeça? Era de dia ou de noite? De dia. Ele teve vergonha de ser visto? Não teve mais, não pensou no seu cargo, na sua influência. Humildemente ele vai e vai adorar aos pés da cruz aquele que ele descobriu quem era. Alguns deixam para a última hora essa decisão. Para Nicodemos ainda deu tempo. Tem muita gente que não vai ter tempo de fazer isso. Nicodemos foi lá, na última hora, sem vergonha, assumiu. Ele era quem ele dizia ser. Durante aqueles 3 anos ele viveu e não teve paz, porque as palavras de Jesus martelavam a mente dele. Tem gente que está vivendo assim, que vem à igreja, sai, continua levando uma vida irregular e as palavras de Jesus incomodando, tirando a paz, e a pessoa some, volta e vem aqui e volta para o mundo. Eu digo assim, é um pé no mundo e um pé na igreja. Tem gente que vive com um pé em cada lado, achando que dá para viver assim, com um pé no mundo e outro na igreja. E as palavras de Jesus incomodando. Vai chegar um dia, meu irmão, que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Não dá para viver desse jeito. Ou você é do mundo, ou você é de Jesus. Não tem meio termo. Quero encerrar com uma ilustração que eu gosto muito. E remete ao tempo dos namorados, né? Quem já não namorou aqui, né? Todo mundo já namorou? Não sei, você não namorou ainda, né? Não namorou ainda. Mas a maioria aqui já namorou, tem gente que está namorando ainda. Se tem uma característica dos namorados, pelo menos era assim no meu tempo, hoje em dia eu não sei mais como é que funciona, né, pastor? Mas no meu tempo, a gente ia namorar e ficava com o perfume da namorada. Sabe aquela coisa, você vai namorar, na hora que você vai embora para casa, você sente na mão, no rosto, no cabelo, fica o perfume. Um deixa o perfume no outro. Né? Eu, quando namorava com a Margarete, eu chegava em casa, estava o cheiro dela, do perfume dela em mim, forte, e ficava. E às vezes ela me dizia isso, você sabe que o seu perfume ficou no meu cabelo? E ela dizia para mim assim, eu dormi com o cabelo assim no nariz, sentindo o seu cheiro. Como é gostoso de ouvir isso, né? Eu ainda ouço isso, viu, gente? Só que agora o cheiro não é no cabelo, estou do lado dela, na cama, né? Então fica mais fácil. Mas a gente deixa o perfume, como é gostoso. Você ir embora para casa e você sabe que você está levando a sua namorada junto no seu pensamento, porque o perfume dela está em você. Quando a gente está com Jesus, ele tem um perfume diferente, que o mundo ainda não descobriu que essência é essa, que fica em nós. E as outras pessoas percebem que você é diferente, porque você esteve com Jesus. A minha pergunta é para você responder em casa, no travesseiro. As pessoas que convivem com você têm sentido o perfume de Jesus? Responda no travesseiro, você mesmo, na sua casa. As pessoas conseguem ver Jesus nas suas atitudes, nas palavras, nos gestos, no seu comportamento? Tem você andado com o perfume de Jesus ultimamente? Tem sentido o cheiro de Jesus o tempo todo ao teu lado? Isso é para cada um de nós resolver sozinho. Eu vou pedir para o pastor orar para nós e na próxima quarta vamos seguir concluindo a série dos milagres.